E aí galera sensacional, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vinda ao canal. Na aula de hoje eu quero falar um pouco sobre redação em concursos públicos, em especial no concurso do DEPEN, concurso para agente penitenciário federal. E hoje eu quero lhe mostrar aqui como escrever uma redação para tirar 20 pontos, tirar a nota máxima lá. A primeira grande preocupação que você tem que ter é início, meio e fim. Faça uma redação aí preferencialmente com 4 parágrafos. Uma para ter uma parte sendo o início, o primeiro parágrafo, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Dito isto, a primeira dica, início, meio e fim. A segunda grande observação que eu tenho para lhe dizer é: tente criar uma estrutura pronta sua. Para criar essa estrutura, você pode se basear inclusive em outras redações que você tenha visto que foram nota máxima. E essas dicas daqui valem para o Enem, vale para a FCC, vale para a FGV e vale também, claro, para o CESP-SEBRASP. Ok? Bom, eu fiz aqui uma introdução pronta, mais ou menos, e eu queria muito que você tentasse criar a sua própria introdução. E claro que você vá aperfeiçoando com os repertórios que você vai estudando, vai pegando aí. Por exemplo, um livro muito legal para você citar é este daqui, de Michel Foucault, Vigiar e Punir, O Nascimento da Prisão. Tem até uma frase que eu destaquei aqui do livro, que diz assim: a perda da liberdade é a maior punição que o indivíduo pode sofrer. É uma frase de Michel Foucault que você pode inclusive utilizar na sua redação. Uma outra obra que você pode citar também é essa daqui, O Cidadão de Papel, de Gilberto de Menstein. Neste livro, o que é que Gilberto de Menstein fala? Que existem muitos direitos no Brasil que estão apenas no papel. Daí você tem o cidadão de papel. E é claro, Conselho Nacional de Justiça, Constituição Federal, Código Penal Brasileiro, dá para você usar todas essas estruturas aí para tornar o seu texto muito fundamentado, porque o conteúdo será analisado. Observe que você tem neste concurso, por exemplo, uma parte relacionada a atualidades. Então, muito foco aí nesta parte, ok? Bom, se você não sabe como iniciar, deixa eu te dar uma frase pronta para que você, a partir dessa frase, você possa desenvolver. Você pode sempre começar, inclusive, com a seguinte estrutura: como em uma narrativa kafkiana, vírgula, a sociedade contemporânea assiste perplexa a... E aí você depois encaixaria o tema aí. Claro que isso é uma frase para você começar. E é óbvio que eu sou totalmente contra a você decorar frases prontas para colocar lá. Você tem que construir um conteúdo. Mas isso pode ser um passo inicial para você ir aprimorando. Então, se você tem dificuldade em escrever redação, como é que eu sugiro que você faça? Primeiro, comece copiando redações excelentes. Depois, comece a ir mudando a estrutura dessas redações e vá ao mesmo tempo se aprofundando em conteúdo. Você é capaz de escrever uma boa redação, você é capaz de passar, tanto que você será aprovado entre os 20 primeiros neste concurso do DEPEN. Eu tenho certeza disso. Dito isto para vocês, vamos para essa introdução que eu fiz aqui. E eu vou fazer uma pergunta. Por que você acha que eu dividi essa introdução em 3 cores diferentes? E se você respondeu que eu dividi em 3 cores para dar a ideia de início, de meio e de fim, sim, foi exatamente essa a ideia. É muito importante que a sua redação, seja nos parágrafos,
tenham a ideia de início, de meio e de fim. Seja na própria redação como um todo. Início, introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, na primeira parte aqui você vai fazer uma contextualização. Não se esqueça disso. Na segunda parte você vai fazer um problema. Na terceira parte você vai lançar os argumentos que você vai desenvolver nos próximos parágrafos. Então vamos lá. Quais são as três primeiras partes? Contextualização, problema e argumentos a serem desenvolvidos depois. Essa estrutura vai servir para tudo. Então se baseia nessa estrutura. Contextualização, problema e lança argumentos. Sem problema não dá para você escrever uma redação, não faz o menor sentido. Então vamos lá. Em sua obra Os Miseráveis, Victor Hugo narra a prisão injusta e degradante nas galés em 1862. Aqui você tem uma contextualização. Como o tema está abordando a questão do sistema prisional, porque o próprio CESP já estabeleceu 4 itens que estão diretamente relacionados à segurança. Sistema penitenciário do Brasil e o sistema penitenciário federal. Então, muito baseado nessa estrutura do sistema carcerário, a importância do sistema carcerário na construção de um Brasil. Então, ele estabeleceu já que vai ser na base desse assunto daqui. Se você não tirar 20 pontos nessa redação, é porque você está vacilando no ponto. E pode ter certeza, o grande diferencial deste concurso será a redação. Se você ainda está inseguro, cara, eu aconselho você a procurar um professor que corrija suas redações. Existem professores que corrigem redação aí em torno de R$5. Certo? Então você pode abordar um professor, professor, vamos fazer um pacote aqui para eu corrigir algumas redações com o senhor, desde que seja um professor competente para isso. Também não vai pegar qualquer professor para você não se prejudicar. A gente está falando do seu futuro. Você vai passar nesse concurso, certo? Vamos lá. Então, relembra aqui comigo. Qual é a primeira parte? Contextualização. Qual é a segunda? Problema. Qual é a terceira parte? Lançar os argumentos. Vamos ver como eu fiz. Em sua obra, Os Miseráveis, Victor Hugo narra a prisão injusta e degradante nas galés em 1862. Veja que aqui você já vai dando cotovelada na prova. Você já vai chegar aqui, chegando. Veja que aqui, o negócio é pesado. Eu não estou começando atualmente o Brasil, não. Eu já começo com um forte conteúdo para que o meu corretor, e a gente está falando da correção do CESP e SEBRASP, o cara já perceba que você se preparou para aquele concurso. Ok? Então, já falei sobre Os Miseráveis de Victor Hugo. Não precisa você contar a história inteira, porque aqui eu já estou dando esse panorama. Em sua obra Os Miseráveis, Victor Hugo narra a prisão injusta e degradante nas galés em 1862. Então, o corretor ele já entendeu que você está contextualizando aqui. Não precisa explicar o que são as galés, porque o corretor sabe disso. Eram aqueles barcos que as pessoas eram condenadas a ficar remando. Isso existia muito em 1800, ok? Mas o corretor vai saber disso. O corretor sabe o que é o livro Os Miseráveis. O corretor sabe qual é o livro Vigiar e Punir de Michel Foucault. O corretor sabe quem é Gilbert Einstein, o que é o Cidadão de Papel. Não vá tratar o seu corretor como um idiota não, cara. Você vai já começar com um forte conteúdo. E isso de maneira fluida. Veja que ela vai de maneira fluida na redação. Não é uma colagem, certo? De maneira fluida. No Brasil contemporâneo, sobretudo com o advento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o sistema prisional teve significativos avanços. Então veja que é frase após frase eu mostrando que eu me preparei. Já citei aqui o Conselho Nacional de Justiça, coloquei uma sigla, coloquei travessões aqui para mostrar que eu sou um cara que tenho conteúdo, ok? Aí
o Conselho Nacional de Justiça, o sistema prisional teve significativos avanços. Aqui vem a outra dica. Uma dica muito importante é você lembrar que sempre ressalte aspectos negativos. Então sempre coloque um problema. E para você criar esse problema, você pode sempre utilizar essa palavra, porém. Então veja que eu falo bem, eu estou falando aqui que houve avanços, porém algumas práticas ainda se aproximam da narrativa ugoriana. E por que eu coloquei da narrativa ugoriana? Eu estou diretamente relacionando aqui ugoriana a minha frase aqui, Então veja que essa segunda frase, a de vermelho, que é onde eu tenho o meu problema, está diretamente conectada com Os Miseráveis de Victor Hugo. Tudo linkado. Depois eu vou lançar os meus argumentos. E intencionalmente aqui, observe o que eu fiz. Eu coloquei uma letra bem bonita aqui no início e olha como no final está muito apertado. E por que eu fiz isso? Intencionalmente eu fiz isso porque acontece muito com os meus melhores alunos. Os meus melhores alunos, eles normalmente têm muito conteúdo, então eles se empolgam com a redação e no CESP estrutura e apresentação do texto contam. Portanto, analise. Uma outra dica importante que eu quero lhe dar é: no CESP, no concurso do EPEM, escreva as 30 linhas, porque a quantidade de erros vai ser dividida pela quantidade de linhas. Isso significa dizer que quanto mais linhas você escrever, menos peso terá os seus erros. Está lá no edital o cálculo para você saber como atingir a sua nota. Beleza? Então, ugoriana, relacionando a outra frase. Nessa perspectiva, cabe refletir sobre o papel do poder legislativo e do executivo na construção do sistema digno. Aqui, o que é que eu fiz? Eu coloquei poder legislativo e poder executivo, que serão os dois argumentos que eu explorarei nos próximos parágrafos. Então, no próximo parágrafo do desenvolvimento, que eu vou começar com o elemento de coesão com efeito, e no outro que eu vou começar com outro sim, e na conclusão começar com portanto, para dar uma ideia de conclusão. Esses elementos de coesão no início do parágrafo são muito importantes, certo? Então, no outro eu só vou explorar o quê? O poder executivo. Vai ser um parágrafo inteiro falando sobre esse poder executivo. E no parágrafo subsequente, o poder o quê? Legislativo. Então eu sempre vou estabelecer essas duas possibilidades aí. Quando você estiver treinando a sua redação, escolha inclusive 2 argumentos que vão servir para tudo. Então você pode falar, por exemplo, o poder do Estado e o poder da mídia. Você pode falar sobre as escolas e família e o poder do Estado. Você pode falar sobre a questão do poder judiciário e do legislativo. Você pode construir, mas sempre com 2 argumentos. Porque quantos parágrafos você fará? 4. Essa redação, cara, é a sua chance de se diferenciar dos seus concorrentes. Bom, e se você quiser saber mais, eu gostaria de apresentar para vocês o meu curso de redação para o concurso do DEPEN. O link está aqui abaixo. Você pode baixar entrar aqui no site e adquirir este curso e pode ter uma grande certeza. Concurso Português Sensacional para concursos públicos, que você já tinha um resultado e agora com esse especificamente para o DEPEN, você ficará entre os 50 primeiros colocados. E por que entre os 50 primeiros colocados? Porque nesta turma do DEPEN,
só haverá 50 vagas. Na minha turma só haverá 50 vagas, porque eu preciso corrigir e recorrigir as redações de cada um dos meus alunos. Então eu vou cuidadosamente corrigir, enviar para eles como é que está. Eles farão parte de um grupo do WhatsApp. Então você vai estar dentro desse grupo, tirando as dúvidas diretamente comigo. E eu quero dar atenção detalhadamente para esses 50 alunos. Eu quero de verdade que esses 50 alunos passem, porque esta é a grande motivação do Português Sensacional. Este é o meu grande motivo de vida. Ver você aprovado e dizendo para mim: Rodrigo, eu fui aprovado graças ao Português Sensacional. Este é o meu objetivo, esta é a minha missão. Para este concurso, o que é que eu fiz? Eu peguei todas as aulas da turma de concursos públicos e todas as aulas do curso de redação, que são dois cursos, e eu juntei esses dois cursos em um só. Preparei um material, coloquei materiais lá, mas isso não bastava. Fora isso, eu dedicarei um tempo específico para ter aula semanalmente. Isso ocorrerá sempre às quintas-feiras à tarde, para nós termos um tempo juntos para que você possa aprender. Daqui até o dia do concurso você vai escrever e reescrever uma redação por semana. E eu não tenho dúvida de que se você fizer este curso, você estará entre os 50 primeiros colocados para o concurso de Agente Penitenciário Federal 2020. Um forte abraço, galera, e vejo você lá na turma do DEPEN.